A chave não entrou. Eu fiquei ali parada na calçada, com a mala pesada na mão e os pés latejando depois de 10 dias caminhando, olhando para a porta da minha própria casa como se fosse a primeira vez que eu estava vendo aquilo. Tentei de novo. Nada. A chave girava no vazio, sabe? Como se a fechadura não fosse mais a mesma. Aí eu olhei para o portão. Tinha um adesivo novo colado na janela da sala. Wi-Fi Zone, 5G. Aquilo ali não existia quando eu saí. Antes de eu conseguir processar o que estava acontecendo, a porta se abriu. E não foi o Tiago que apareceu. Foi um homem loiro, alto, de bermuda cargo e chinelo de dedo, com aquele jeito de turista que acabou de acordar. Ele olhou para mim, olhou para minha mala velha cheia de adesivos de Santos e soltou um sorriso meio sem graça. "You are Uber?" Ele perguntou em inglês arrastado. "Or cleaning lady?" Meu estômago caiu. Eu não respondi. Não consegui. Fiquei ali feito uma idiota, com a boca entreaberta, tentando entender como um gringo estava na minha sala de estar, me perguntando se eu era a faxineira. Atrás dele, uma mulher loira também apareceu, de roupão branco, segurando uma xícara que eu reconheci na hora. Era a xícara do meu jogo de porcelana bom, aquele que eu só usava em aniversário. "Tiago said the old lady wouldn't come back this month." O homem continuou, mais para a mulher do que para mim. A velha. Ele estava falando de mim. Foi aí que eu olhei para o lado, para o quintal lateral, onde ficava meu varal. E eu vi. A poltrona do Alberto. A poltrona de couro marrom que meu marido comprou na década de 90, aquela que ele sentava todo domingo de tarde para ler jornal, estava ali, jogada, empilhada com os oratórios dos santos, com as almofadas de crochê que minha mãe tinha feito, tudo coberto por um plástico rasgado que nem segurava a chuva direito. A água escorria pelo braço da poltrona. Manchas escuras já tinham se formado no couro. Eu não gritei, não xinguei, não bati na porta. Eu só peguei a mala, virei as costas e caminhei. As pernas tremiam, mas eu não parei. Atravessei a rua e toquei a campainha da Dona Cida. 3 vezes. Rápido. Ela abriu a porta de camisola com aquela cara de quem ainda estava tomando café, e quando me viu ali, encharcada de suor frio, segurando a mala como se fosse a única coisa que me mantinha de pé, ela nem precisou perguntar. "Entra, filha", ela disse, puxando meu braço. "Entra logo." Eu entrei, e foi só quando a porta dela fechou atrás de mim que eu desabei. Antes de eu continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história, porque eu preciso saber que eu não estou sozinha nisso, que tem mais gente que entende o que é amar um filho até doer, até sufocar, até perder a própria dignidade e continuar achando que está fazendo o certo. A cozinha da Dona Cida cheirava a café fresco e pão na chapa. Ela me sentou na cadeira, pôs uma xícara quente na minha mão e ficou ali do meu lado, em silêncio, enquanto eu chorava feito criança. Não era choro de tristeza, sabe? Era choro de raiva, de humilhação, de perceber que eu tinha sido trouxa a vida inteira. "O que ele fez, Inês?" Ela perguntou baixinho. Eu respirei fundo, limpei o rosto com a manga da blusa e contei. Contei tudo. A chave que não entrava, o gringo na minha sala, a poltrona do Alberto na chuva, e a Dona Cida, que conhece o Tiago desde que ele era bebê, fechou os olhos e balançou a cabeça. "Esse menino não tem jeito", ela disse. "Eu criei ele assim", eu respondi. "Fui eu. Eu que escondi as coisas do pai. Eu que sempre dei um jeito de resolver as merdas que ele fazia. Eu que..." "Para com isso." A voz dela ficou dura. "Você foi mãe, Inês. Mãe que deu amor, educação, teto e comida. O que ele fez com isso não é culpa sua. É escolha dele. Eu queria acreditar. Juro que queria. Mas como? Como eu ia acreditar que não era culpa minha se eu era a única que sempre limpava a barra dele? Se eu era a que sempre dizia pro Alberto que o Tiago ia mudar, que era só uma fase, que ele só precisava de mais um tempo? O celular vibrou no meu bolso. Notificação do banco. Compra aprovada. R$ 287. Sushi Delivery Premium. Eu olhei para a tela, olhei para a Dona Cida
E foi ali, naquele segundo, que eu senti uma coisa mudar dentro de mim. Não foi tristeza, não foi mágoa, foi clareza. Fria, cortante. Cida, eu disse devagar. Me empresta teu celular? Ela me passou o aparelho sem perguntar nada. Eu abri o Google e digitei: como denunciar Airbnb fraude proprietário? Dona Cida puxou uma cadeira e sentou do meu lado, lendo a tela junto comigo. A gente ficou ali por uns 15 minutos, em silêncio, só o barulho do café esfriando e o meu dedo rolando pela tela. Foi quando a Bia, neta dela, apareceu na cozinha. Vó, você viu meu... Dona Inês? Bia parou no meio da sala, de pijama e chinelo, com o cabelo preso num coque torto. A senhora voltou da romaria? Cadê o ti... Pera, por que a senhora tá chorando? Senta aqui, Bia, Dona Cida falou, e o tom dela fez a menina obedecer na hora. A gente contou. Bia, que tá no 3º ano de direito e passa o dia estudando essas coisas, ficou vermelha, vermelha de raiva. Ele alugou a casa? A casa da senhora? Ela levantou da cadeira. Sem autorização? Sem nada? Ele mora lá, Bia, eu disse, e minha voz saiu cansada. Ele acha que tem direito. Direito? Bia pegou o celular dela. Dona Inês, a senhora tem a escritura da casa? Tenho. Uma cópia tá com minha irmã, a Lourdes, no Jabaquara. Então a gente vai buscar. Bia já estava digitando alguma coisa no celular. E a gente vai acabar com a farra dele. Foi assim que começou. Não foi com grito. Não foi com escândalo. Foi com uma menina de 22 anos, um celular e a certeza de que existia um jeito legal de fazer justiça. A Bia achou o anúncio em menos de 5 minutos. Olha aqui. Ela virou a tela do celular para mim. Villa Vintage Experience. Host, Tiago S. Era minha sala, mas diferente. As paredes tinham sido pintadas de cinza. Aquele cinza cimento queimado mal feito que tá na moda. Os quadros da família tinham sumido. No lugar, tinham os pôsteres de bandas que eu nunca ouvi falar. A mesa de jantar de madeira maciça que o Alberto comprou na rua 25 de março em 1987 tinha sido substituída por uma mesinha de ferro preta com cadeiras de acrílico. Experiência autêntica em casarão vintage de São Paulo. Bia leu em voz alta. Decoração retromoderna, Wi-Fi de alta velocidade, cozinha equipada, ambiente instagramável. Ela rolou a tela. R$ 425 a diária. Eu fechei os olhos. R$ 425 por dia, minha casa. A casa que eu e o Alberto pagamos durante 15 anos, suando. A casa que a gente comprou em 1988 por 87 mil cruzados, que deu quase tudo que a gente tinha guardado mais o FGTS dele. A casa onde o Tiago aprendeu a andar, onde a gente comemorou aniversário, Natal, Páscoa. Onde o Alberto morreu, no quarto do fundo, segurando minha mão. Aquela casa estava sendo vendida por diária como se fosse motel. Tem avaliações, Bia continuou, e eu abri os olhos. Olha aqui, Tiago é um host incrível, super atencioso, 5 estrelas, postado por Rodrigão SP23. Outra aqui, adoramos a experiência vintage, 5 estrelas, postado por Camila RJ. São amigos dele, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Amigos fazendo avaliação falsa para ele ganhar credibilidade. Exato. Bia olhou para mim. Isso é fraude, Dona Inês. E a gente consegue provar. Dona Cida pôs a mão no meu ombro. O que você quer fazer, filha? Eu olhei para a foto da minha sala na tela do celular. Olhei para a poltrona do Alberto, que eu sabia que estava lá fora, tomando chuva. Olhei para as 2 mulheres na cozinha, esperando eu decidir. Quero entrar na minha casa, eu disse. Legalmente. Bia sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas tinha algo de perigoso nele. Então vamos fazer uma reserva. A gente passou a tarde inteira planejando. A Bia ligou para o namorado dela, o Rafael, e pediu para ele criar um perfil novo no aplicativo. Não pode ser no meu nome, nem no da avó. Tem que ser alguém que o Tiago não conheça. O Rafael topou na hora.
Criou um perfil com foto de paisagem, nome genérico e fez a reserva para sexta-feira. 2 diárias, R$ 850. A Bia pagou com o cartão dela, mas eu ia devolver cada centavo. Não era sobre o dinheiro. Era sobre entrar na minha própria casa sem precisar arrombar a porta. Era sobre pegar ele no flagra, com papel, com lei, com tudo certinho. Olha só como funciona. Bia me explicou mostrando a tela. O check-in é automático. Ele instalou uma fechadura digital. O hóspede recebe um código por mensagem e entra sozinho. O Tiago nem precisa estar lá. Então ele nem vai saber que sou eu. Exatamente. Bia confirmou a reserva. Sexta-feira, 14 horas. A senhora entra, documenta tudo e a gente chama a polícia. Com a escritura na mão, dona Inês, ele não tem como argumentar. Ele está invadindo. Eu respirei fundo. E se ele não sair? Aí a gente faz um BO por invasão de domicílio. E dependendo do estrago que ele fez lá dentro, a gente entra com ação civil também. Violência patrimonial contra idoso. É crime, dona Inês. Artigo 150 do Código Penal, mais o Estatuto do Idoso. A menina falava com tanta segurança que eu quase acreditei que ia dar certo. A Lourdes, minha irmã, atendeu no terceiro toque. Inês, você já voltou? Como foi a romaria? Lu, preciso da escritura da casa. Silêncio do outro lado. O que aconteceu? Eu contei. Tentei ser breve, mas não consegui. Saiu tudo. A chave, o gringo, a poltrona, o Airbnb. Quando eu terminei, a Lourdes estava chorando. Eu avisei, ela disse, e a voz dela tremia. Eu avisei que esse menino não prestava, Inês. Eu avisei. Eu sei. Você nunca me escutou. Nunca. Sempre achando que ele ia mudar, que era só mais um tempo que... Lourdes, eu cortei. Por favor, eu preciso da escritura. Hoje. Ela fungou. Vou levar aí. Daqui 1 hora eu chego. A Lourdes chegou às 6 da tarde, com a pasta marrom debaixo do braço e uma expressão de quem tinha ensaiado um discurso inteiro no trânsito. Mas quando ela me viu na sala da dona Cida, com os olhos inchados e a cara de cansaço, ela só me abraçou. Vamos acabar com isso, ela disse. A gente abriu a pasta na mesa da cozinha. A escritura estava lá. Papel amarelado, com a data de 1988, marcada à máquina de escrever. Inês Sampaio e Alberto Sampaio, proprietários do imóvel situado à rua. Eu passei o dedo em cima do nome do Alberto. Senti o peito apertar. Ele ia querer que você fizesse isso. A Lourdes disse baixinho. Ele nunca deixou o Tiago pisar na cabeça dele. Era verdade. O Alberto tinha pulso firme. Quando o Tiago trancou a segunda faculdade, o Alberto cortou a mesada. Quando o Tiago bateu o carro pela terceira vez, o Alberto se recusou a pagar o conserto. Ele precisa aprender, o Alberto dizia. E eu? Eu esperava ele sair para trabalhar e transferia dinheiro escondido para a conta do Tiago. Eu estraguei meu filho, mas não ia ser eu a consertar. Não desse jeito. Bia, eu chamei. Que horas é o check-in mesmo? Sexta, 14 horas. Então a gente vai precisar de uma mala. A Lourdes franziu a testa. Mala pra quê? Pra parecer que eu sou turista de verdade. Foi a dona Cida quem arranjou. Uma mala preta de rodinhas, sem adesivos, sem nada que me identificasse. Põe umas roupas dentro, ela sugeriu. Pra ficar com peso, só pra caso alguém veja você entrando. A gente encheu a mala com toalhas velhas. Bia imprimiu a escritura e enfiou numa pasta plástica que ela colocou no fundo falso da mala. Se precisar, a senhora puxa aqui e mostra na hora. Eu passei a noite acordada. Não consegui dormir. Ficava olhando para o teto do quarto de hóspedes da dona Cida, pensando em tudo. No Tiago pequeno correndo pelo quintal. No Tiago adolescente me pedindo dinheiro para sair com os amigos. No Tiago adulto, voltando para casa depois do divórcio, prometendo que era só até ele se reerguer. 4 anos. 4 anos que ele estava lá, morando de graça, comendo de graça, usando meu cartão de crédito para pedir delivery de comida, cara, enquanto eu comia macarrão com ovo no fim do mês porque a aposentadoria tinha acabado. E eu aceitei tudo, tudo,
porque eu tinha medo. Medo de que ele sumisse. Medo de que ele me odiasse. Medo de ficar sozinha naquela casa grande, sem o Alberto, sem o Tiago, sem ninguém. Mas sabe o que era pior que a solidão? Era isso. Era ser expulsa da própria casa. Era ver a poltrona do meu marido na chuva. Era ser chamada de velha por um gringo que estava pagando para dormir no meu quarto. Na sexta-feira de manhã, eu tomei banho, me vesti e olhei para o espelho. Eu estava diferente. Mais velha, talvez. Mais cansada. Mas tinha uma coisa nova no meu olhar. Uma coisa que eu não via há muito tempo. Determinação. A Bia bateu na porta do quarto às 10 da manhã. Dona Inês, o Rafael mandou mensagem. O código da fechadura chegou. A gente pode ir quando a senhora quiser. Vamos agora, eu disse. A gente atravessou a rua às 11h30. Eu, a Bia e a Lourdes. 3 mulheres carregando uma mala preta de rodinhas numa sexta-feira de sol. Os vizinhos olharam. A dona Marta, que mora 2 casas para baixo, acenou. Eu acenei de volta, mas não parei para conversar. Quando a gente chegou no portão, eu parei. A pintura estava descascando. O Alberto tinha pintado de branco em 2012, antes de ficar doente. Agora estava cinza, sujo. O interfone novo piscava uma luz azul. Bia digitou o código no visor. Clique. A porta abriu. Eu entrei na minha casa. O cheiro era o primeiro erro. Não cheirava a lavanda, que era o amaciante que eu sempre usei. Cheirava a... sei lá, tinta, plástico, ar-condicionado ligado tempo demais. A sala estava vazia. Não tinha mais a estante de livros. Não tinha mais o sofá de tecido floral que o Alberto escolheu. Tinha um sofá branco de loja popular, daqueles que mancham com qualquer coisa. Tinha uns puffs redondos cor-de-rosa. E tinha plantas. Plantas de plástico. Meu Deus, a Lourdes sussurrou. A Bia já estava tirando fotos. Continua, dona Inês. A senhora precisa ver tudo. Eu subi a escada. Cada degrau doía. Não era só o corpo cansado, era a raiva subindo junto. A porta do meu quarto estava entreaberta. Eu empurrei devagar. A cama era a mesma. Minha cama de casal, que eu dividia com o Alberto por 30 anos. Mas o colchão era novo. Um colchão barato, embalado em plástico ainda com a etiqueta pendurada. As cobertas eram brancas, genéricas, de hotel vagabundo. A cômoda tinha sumido. No lugar, tinha um criado mudo de MDF branco com uma luminária de LED colorido. Eu abri o guarda-roupa. Vazio. Minhas roupas tinham sumido. As roupas do Alberto tinham sumido. Só tinha cabides de arame tortos, daqueles que sobram de lavanderia. Tá tudo no depósito, a Bia disse atrás de mim. Ela estava olhando o celular. Tem uma mensagem aqui no histórico do anúncio. O Tiago mandou mensagem para um hóspede antigo dizendo que removeu os itens pessoais da família para dar mais espaço. Ele guardou tudo num depósito pago, pelo cartão da senhora. Eu fechei os olhos. Respira, Inês. Respira. Onde ele tá? Eu perguntei. Não sei. O perfil dele diz que ele responde em até 2 horas, mas ele nunca tá aqui no check-in. É tudo automático. Ele deve estar na academia, a Lourdes disse com desprezo. Gastando seu dinheiro para ficar bombado. A academia, claro. Aquela academia cara do bairro. R$ 350 por mês. Eu que pagava. Na minha cabeça, era para a saúde dele. Na real, era para ele tirar selfie sem camisa e postar no Instagram. A gente desceu. A Bia foi direto para a edícula dos fundos, onde o Tiago morava. A porta estava trancada com cadeado. Deixa eu ver se consigo abrir, ela disse, pegando um grampo de cabelo. Bia, você sabe arrombar porta? A Lourdes perguntou, espantada. Aprendi no YouTube. Levou 3 minutos. O cadeado cedeu. A porta abriu. O cheiro que saiu dali foi de roupa suja, perfume barato e cigarro eletrônico. A edícula era pequena, uns 15 metros quadrados, mas o Tiago tinha transformado aquilo num QG de fracassado. Tinha uma cama de solteiro sem lençol. Tinha roupas jogadas no chão, tênis caros, daqueles importados, ainda na caixa.
um PlayStation 5 ligado na TV de 50 polegadas. E, na mesinha de centro improvisada com caixote de feira, tinha papéis. Muitos papéis. A Bia pegou um. Dona Inês. A voz dela sumiu. Eu me aproximei. Era uma carta de cobrança, do banco, endereçada a mim. Senhora Inês Sampaio, informamos que a fatura do cartão de crédito adicional NEI final 4738 encontra-se em atraso há 60 dias. Valor total, R$ 14.890. 14 mil. Tem mais, a Bia disse pegando outro envelope. Outro cartão, R$ 8.340 em atraso. E esse aqui, a Lourdes pegou um terceiro. Empréstimo pessoal, R$ 22 mil, no nome da senhora. Eu sentei na cama imunda do Tiago. As pernas não me sustentavam mais. Ele não tinha só alugado minha casa. Ele tinha pegado empréstimo no meu nome. Tinha feito cartão adicional sem eu saber. Tinha me afundado em dívida enquanto eu estava rezando em Aparecida. Isso é crime, a Bia disse, e a voz dela estava trêmula de raiva. Estelionato. Falsificação. A gente vai enterrar ele, Dona Inês. Eu não conseguia falar. Só olhava para os papéis, para as caixas de tênis, para o PlayStation, para o celular dele largado na cama com a tela acesa. Notificação de aposta esportiva. Seu palpite em Flamengo X Palmeiras foi registrado. Valor: R$ 500. R$ 500, numa aposta, enquanto eu contava moeda para comprar pão. A Bia pegou o celular dela e começou a fotografar tudo. Cada papel, cada canto, cada evidência. A Lourdes ficou de guarda na porta, olhando para a rua, com medo de que o Tiago voltasse. E eu? Eu só ficava ali, sentada, olhando para o buraco onde meu filho tinha me jogado. Quando a gente saiu da edícula, eu vi a poltrona do Alberto. Ainda estava ali, molhada, fedendo a mofo. Eu me abaixei, passei a mão no braço dela. O couro tinha rachado, não tinha mais conserto. A gente leva ela, Dona Inês? A Lourdes perguntou baixinho. Não, eu levantei. Ainda não. Deixa ele pensar que está tudo sob controle. Porque a coisa mais importante que eu aprendi nesses 43 anos de casada com um homem metódico como o Alberto era isso. Timing. Deixa o inimigo se sentir seguro. Deixa ele achar que ganhou. Aí, quando ele relaxar, você desce o martelo. A gente voltou para a casa da Dona Cida e passou o resto da tarde organizando as provas. Bia fez uma pasta digital com todas as fotos. A Lourdes ligou para uma advogada amiga dela que confirmou. Com isso tudo, ele não tem defesa. É invasão, é estelionato, é violência patrimonial. Vai preso se a Inês quiser. Preso. Meu filho, preso. Eu não queria isso. Não queria ver ele algemado. Mas eu também não queria mais viver assim, com medo, com culpa, sendo roubada dentro da minha própria vida. Dona Inês, a Bia me chamou. O prazo para fazer o check-out é amanhã, 10 horas. A gente precisa decidir. A senhora quer chamar a polícia antes ou depois? Depois, eu disse. Eu quero que ele venha aqui. Eu quero que ele me veja na casa dele. Eu quero que ele entenda que acabou. E eu queria mais uma coisa. Algo que a Bia tinha sugerido de manhã, mas que eu ainda não tinha coragem de fazer. Bia, eu disse, segurando o celular, me ensina a fazer aquela avaliação. Ela sorriu. Com prazer. A gente escreveu juntas. Não foi rápido. Eu queria que cada palavra doesse, que cada frase deixasse claro o que ele tinha feito. A Bia digitava, eu ditava. 1 estrela. O anfitrião é uma fraude. A propriedade pertence a uma idosa de 68 anos que foi enganada e teve a casa invadida durante uma viagem religiosa. O host trocou as fechaduras sem autorização, destruiu bens de valor sentimental e contraiu dívidas ilegais no nome da verdadeira proprietária. O imóvel apresenta riscos elétricos devido a reformas clandestinas. A experiência foi um pesadelo jurídico. Não recomendo. Polícia já foi acionada. A Bia postou. E a gente esperou. Não demorou nem 10 minutos. O celular da Bia tocou. Número desconhecido. Ela atendeu no viva voz. Alô? Quem é você? A voz do Tiago estava alterada, nervosa. Quem é você e o que você quer? Sou a pessoa que alugou sua casa.
Bia respondeu com uma calma assustadora. Ou melhor, a casa da sua mãe. Silêncio. Você não pode fazer isso. Essa avaliação é mentira. Eu vou processar. Eu vou te processar. Eu vou. Vai processar com que dinheiro, Tiago? Eu peguei o celular da mão da Bia. Com os 14 mil que você tirou do meu cartão? Ou com os 22 mil do empréstimo falso? Outro silêncio. Mais longo. Pesado. Mãe. Oi, filho. Eu ouvi ele respirar fundo do outro lado. Ouvi o barulho de trânsito. Ele estava na rua, talvez voltando da academia, talvez voltando de gastar mais do meu dinheiro. Mãe, eu posso explicar? Não precisa. Eu desliguei. A Bia olhou para mim impressionada. A senhora não vai ouvir? Não. Eu devolvi o celular, porque tudo o que ele vai dizer é mentira, é manipulação, e eu já ouvi demais. A Lourdes pôs a mão no meu ombro. Você tá pronta para amanhã? Eu olhei pela janela. Dava para ver minha casa dali. As luzes acesas, a vida falsa que o Tiago tinha montado com meu dinheiro, meu nome, minha dignidade. Estou, eu disse. E pela primeira vez em 8 anos, desde que o Alberto morreu, eu senti que eu estava no controle. Amanhã eu ia recuperar minha casa. Amanhã eu ia olhar meu filho nos olhos e dizer não. Não mais dinheiro. Não mais desculpas, não mais mãe trouxa. Amanhã, Inês Sampaio ia deixar de ser capacho. E você, me conta. O que você faria no meu lugar? Você chamaria a polícia? Você daria mais uma chance? Ou você faria o que eu tô prestes a fazer? Me responde nos comentários, porque eu preciso saber que eu não tô errada, que eu não sou a vilã dessa história. Eu não dormi de novo, mas dessa vez não foi de desespero. Foi de planejamento. Eu ficava repassando mentalmente cada passo, o que eu ia dizer, como eu ia me posicionar, onde eu ia estar quando a polícia chegasse. A Bia tinha me orientado sobre tudo. Dona Inês, a senhora precisa estar dentro da casa às 10 horas, sentada na sua poltrona, com a escritura na mão. Quando o Tiago chegar, a senhora não discute, só mostra o papel e chama a viatura. Parecia simples. Mas a gente sabe que nada envolvendo o filho é simples, né? Amanheceu nublado. Sábado, 9 da manhã. Eu tomei café com a dona Cida e a Lourdes, mas não consegui comer quase nada. Meu estômago estava embrulhado. A Bia chegou às 9h30 com o Rafael, o namorado. Ele era magro, de óculos, daqueles meninos quietos que parecem não machucar uma mosca. Mas tinha uma pasta preta na mão. Bom dia, dona Inês. Ele disse, meio sem graça. Trouxe os documentos que a Bia pediu. Cópias da escritura, print das conversas do aplicativo, fotos do anúncio e... isso aqui. Ele pôs em cima da mesa um papel timbrado. É uma notificação extrajudicial. Minha tia é advogada. Ela preparou para a senhora. Se o Tiago se recusar a sair, a gente entrega isso e ele tem 48 horas para desocupar. Se não sair, a gente entra com reintegração de posse. Eu peguei o papel. Li devagar. Notificação extrajudicial de desocupação de imóvel. Pelo presente instrumento, notifico Vessá, que deverá desocupar imediatamente o imóvel situado à rua. Parecia sério. Parecia real. Parecia coisa de gente que não tá brincando. Obrigada, Rafael. Eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Às 10 horas em ponto, a gente atravessou a rua de novo. Eu, a Bia, a Lourdes e o Rafael. 4 pessoas entrando na minha casa como se fosse uma operação militar. A dona Cida ficou na janela dela de vigia. Qualquer coisa, eu ligo, ela tinha dito. O código da fechadura ainda funcionava. A porta abriu com o clique eletrônico. A gente entrou. A casa estava em silêncio. Nenhum hóspede, nenhum turista. Só a sala vazia com aqueles móveis horríveis que o Tiago tinha colocado. Eu fui direto para o quintal dos fundos. A poltrona do Alberto ainda estava lá, molhada do sereno da noite. Eu e o Rafael carregamos ela para dentro. Era pesada. Meus braços doíam, mas eu não parei. A gente colocou a poltrona de volta no canto da sala, no lugar onde ela sempre ficou. Eu sentei. O couro estava frio, úmido, mas era minha poltrona.
Era a poltrona do Alberto. E eu ia estar sentada nela quando meu filho entrasse por aquela porta. Dona Inês, a senhora quer que eu ligue para a polícia agora? A Bia perguntou. Não, ainda não. Eu respirei fundo. Espera ele chegar. A gente não esperou muito. 10h23. A fechadura digital apitou. Alguém tinha digitado o código errado. Apitou de novo. E de novo. Até que a porta foi sacudida com força e a gente ouviu a voz dele. Que porra! Por que mudaram o código? Bia tinha mudado a senha de acesso remotamente, usando o login da conta que o Rafael criou. Agora, tecnicamente, o hóspede é quem tinha controle da entrada até o horário de check-out. O Tiago começou a bater na porta. Ei, tem alguém aí? Abre essa merda! A Lourdes olhou para mim. Rafael ajeitou os óculos nervoso. A Bia levantou o celular, gravando tudo. E eu? Eu só respirei fundo e fiz um sinal com a cabeça. Rafael foi até a porta e abriu. O Tiago entrou feito um furacão. Ele estava de bermuda de moletom, cara, aquelas de marca gringa, e uma camiseta regata que mostrava os braços bombados de academia. O cabelo estava cortado e penteado com gel. O perfume dele entrou antes dele. Caro. Importado. Pago com meu dinheiro. Ele olhou para o Rafael, franziu a testa. Quem é você? Cadê o casal que alugou a casa? Não teve casal nenhum, Rafael respondeu, e a voz dele não tremeu. Foi aí que o Tiago olhou para dentro da sala e me viu, sentada na poltrona, com a escritura amarelada na mão. A cara dele mudou. Foi como ver uma criança sendo pega roubando bolacha. Primeiro veio a surpresa, depois o medo, depois a raiva. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você não podia estar aqui agora. Eu moro aqui, Tiago. Minha voz saiu calma, gelada. Essa é minha casa, lembra? Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Olhou para Bia, para Lourdes, para o Rafael, todos olhando para ele como se fosse um invasor. Porque era isso que ele era. Mãe, olha, deixa eu explicar. Eu fiz isso por nós, tá? Para gerar renda. A casa estava parada, você não estava usando, e eu pensei, você pensou em ganhar dinheiro com a minha propriedade sem me pedir autorização. Eu levantei a escritura. Você trocou a fechadura da minha casa, você vendeu e guardou meus móveis, você colocou estranhos para dormir no meu quarto, e você achou que eu não ia descobrir. Eu ia te contar, eu só estava esperando o momento certo, eu... E os empréstimos? A Lourdes deu um passo à frente. Os 14 mil do cartão? Os 22 mil do banco? Você também ia contar isso, Tiago? Ele congelou. A boca abriu, mas não saiu som. Ele olhou para mim, para os papéis na minha mão, e entendeu. A gente tinha entrado na edícula. A gente tinha visto tudo. Eu precisava desse dinheiro, mãe. Eu estava com uma dívida, um problema que eu precisava resolver rápido. E... Aposta esportiva, eu disse. Você devia dinheiro de aposta. Ele fechou os olhos. Você não entende. Eu estava quase ganhando. Eu estava estudando os jogos. Eu tinha um método. Você é viciado. Eu levantei da poltrona. As pernas tremiam, mas eu me mantive de pé. Você é viciado em aposta. E em vez de pedir ajuda, você me roubou. Eu não roubei. A voz dele subiu. Eu sou seu filho. Tudo que é seu é meu também, não é? Quando você morrer, essa casa vai ser minha de qualquer jeito, então qual é o problema de eu usar agora? O silêncio que caiu na sala foi pesado. A Lourdes levou a mão à boca. A Bia parou de gravar por um segundo, em choque. E eu? Eu só olhei para o meu filho, para o homem de 34 anos que tinha acabado de falar, em voz alta, que estava esperando eu morrer para ficar com minha herança. Repete isso, eu disse, baixo. Ele percebeu. Percebeu o que tinha falado. Tentou voltar atrás. Não, mãe, eu não quis dizer assim, eu... Repete, você disse que está esperando eu morrer. Mãe, para, você está distorcendo. Eu só quis dizer que você já considera essa casa sua. Eu dei um passo na direção dele. Que você está contando os dias para eu sumir e você poder fazer o que quiser. Foi isso? Mãe, responde, eu gritei.
Pela primeira vez em 43 anos de vida adulta, eu gritei com meu filho, e ele deu um passo para trás. Eu não quis dizer desse jeito, ele repetiu, mas a voz estava fraca agora. Mas você quis dizer. Eu senti as lágrimas queimando, mas não deixei cair. Você quis dizer que eu sou um estorvo, que eu tô atrapalhando você viver a vida que você acha que merece, que eu tenho que sumir logo para você poder ser feliz. Não é isso. Então o que é, Tiago? Me explica. Me explica como é que você me ama, mas me rouba. Como é que você me respeita, mas me expulsa da minha própria casa. Como é que você é meu filho, mas me trata pior do que você trata esses estranhos que você coloca para dormir no meu quarto? Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Foi a Bia quem quebrou o momento. Dona Inês, a senhora quer que eu ligue agora? Eu olhei para ela, para Lourdes, para o Rafael e de volta para o Tiago. Liga, eu disse. Mãe, não, espera, espera. O Tiago levantou as mãos. A gente pode resolver isso. A gente não precisa envolver a polícia. Eu saio agora. Eu pego minhas coisas e saio. Mas não faz isso comigo, por favor. Você me fez isso primeiro, eu disse. A Bia discou. A gente ouviu o tom de chamada. 1 vez, 2 vezes, 3. Alô, polícia militar? Eu preciso registrar uma invasão de domicílio. O Tiago ficou branco. Mãe, pelo amor de Deus, você tá louca? Eu sou seu filho. Eu sei quem você é. Eu segurei a escritura com as 2 mãos. E agora você vai saber quem eu sou. A viatura chegou em 15 minutos. 2 policiais. Um mais velho, de bigode grisalho. Outro mais novo, sério. Eles entraram, olharam a situação e foram direto ao ponto. Quem é a proprietária do imóvel? Eu disse, entregando a escritura. O policial mais velho pegou o documento, leu, olhou para mim, olhou para o Tiago. E o senhor? Eu sou filho dela, Tiago disse, tentando soar calmo, mas a voz tremia. Oficial, isso é um mal-entendido. Eu moro aqui. Eu só fiz umas reformas e... O senhor tem autorização por escrito para fazer reformas no imóvel? O policial cortou. Tiago abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. O senhor está em posse das chaves originais da casa? Eu troquei a fechadura porque... Sem autorização da proprietária? O policial se virou para mim. A senhora autorizou a troca de fechadura? Não, eu disse. A senhora autorizou reformas? Não. A senhora autorizou que o imóvel fosse alugado a terceiros? Não. O policial devolveu a escritura para mim e olhou para o Tiago com aquela expressão cansada de quem já viu essa cena 1000 vezes. Senhor, o que o senhor fez configura invasão de domicílio com dano ao patrimônio. A senhora, ele apontou para mim, pode registrar um boletim de ocorrência e solicitar medida protetiva de urgência. O senhor tem 2 opções, sair agora pacificamente ou ser conduzido à delegacia. Conduzido? A voz do Tiago falhou. Eu não fiz nada de errado. Essa casa é da minha família. Não, senhor. Essa casa é da sua mãe. E só dela. O senhor é maior de idade. Não tem direito automático de moradia aqui. Se ela não quer mais o senhor residindo no imóvel, o senhor precisa sair. Foi aí que o Tiago me olhou. E pela primeira vez na vida, eu vi medo real nos olhos dele. Mãe, você vai mesmo fazer isso? Você vai me colocar na rua? Eu respirei fundo. Você me colocou para fora primeiro, Tiago. Só que agora quem tem a lei do lado sou eu. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Eu não acredito. Eu não acredito que você está fazendo isso. Eu também não acreditava que você fosse capaz de fazer o que fez, eu respondi. Mas a gente aprende, né? O policial mais novo deu um passo à frente. Senhor, vamos facilitar aqui. O senhor pega suas coisas essenciais agora e tem 48 horas para retirar o resto. Se não retirar, a proprietária pode descartar, tá claro? Tiago não respondeu. Só ficou ali, parado, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse. Porque a mulher que deixava ele pisar nela tinha morrido na quarta-feira, quando a chave não entrou na porta. Quem estava ali agora era outra Inês. Vai,
eu disse. Pega suas coisas. Ele foi. Subiu a escada com raiva, pisando forte. A gente ouviu gavetas sendo abertas, coisas sendo jogadas no chão. Ele voltou com uma mochila de academia cheia de roupas e o PlayStation debaixo do braço. Vou dormir onde, mãe? Ele perguntou, na porta. Você pensou nisso? Onde eu vou dormir? No mesmo lugar que você ia me deixar quando eu voltei da romaria, eu disse. Na rua? Ele riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Você vai se arrepender disso. Quando você ficar velha de verdade, doente, precisando de alguém, você vai lembrar desse dia, e eu não vou estar aqui. Eu sei. Eu olhei direto nos olhos dele. E tudo bem. Porque eu prefiro morrer sozinha e em paz do que viver na companhia de quem me odeia. Ele não respondeu. Só saiu. Bateu a porta. A gente ouviu ele gritando alguma coisa na calçada, mas não entendi o quê. E não quis entender. O policial mais velho me entregou um papel. Senhora, anota aqui o número do boletim. Qualquer coisa, se ele voltar e causar problemas, é só ligar. A gente já vai deixar registrado que ele foi notificado. Obrigada, eu disse. Quando os policiais saíram, a casa ficou em silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente. Não era pesado. Era leve. Como se um peso gigante tivesse sido tirado do teto. A Bia foi a primeira a falar. Dona Inês, a senhora tá bem? Eu olhei para ela, para Lourdes, para o Rafael, e pela primeira vez em dias, eu sorri. Eu tô, eu disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem. A Lourdes me abraçou, e foi ali, nos braços da minha irmã, que eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. Você fez a coisa certa, ela sussurrou no meu ouvido. Papai e a mamãe iam estar orgulhosos, e o Alberto também. O Alberto. Eu olhei para a poltrona dele que eu tinha resgatado, que estava ali, no lugar de sempre. E eu jurei que senti o cheiro dele, de loção barata, de jornal velho, de sábado de tarde. Eu fiz o que você faria, eu disse baixinho para ele. Eu pus ordem na casa. A gente passou o resto do dia limpando. Eu, a Bia, a Lourdes e o Rafael. A dona Cida apareceu com marmitas de comida. Porque revolução não se faz com barriga vazia, ela disse. E a gente riu. Tiramos aqueles móveis horríveis do Tiago. Desmontamos a cama do quarto. Tiramos as plantas de plástico. Arrancamos os adesivos da parede. No fim da tarde, a casa já estava começando a parecer minha de novo. A Bia ficou mexendo no aplicativo para cancelar a conta que o Tiago tinha criado. Vai demorar uns dias para a plataforma analisar e banir ele permanentemente. Mas com a avaliação de 1 estrela, as provas de fraude e o boletim de ocorrência, ele não vai conseguir criar outra conta nunca mais. Tá queimado. Ótimo, eu disse. À noite, quando todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha. Sentei na poltrona do Alberto, tomei um chá de camomila e olhei para a sala vazia. Ainda tinha muito o que consertar. Pintura, móveis, a fechadura que eu ia trocar de novo, dessa vez com uma chave que só eu ia ter. Mas tudo isso podia esperar. Porque pela primeira vez em 8 anos, desde que o Alberto morreu, eu estava em paz. Domingo amanheceu chuvoso. Eu acordei cedo, tomei café sozinha e fui até o depósito onde o Tiago tinha guardado meus móveis. Paguei o 340 R$ de taxa atrasada com o dinheiro da poupança e trouxe tudo de volta. A estante de livros, a mesa de jantar, os quadros da família, as almofadas de crochê. Cada peça tinha uma história. Cada peça era um pedaço de mim. Levou 3 viagens de carro da Lourdes, mas no final do dia, minha casa estava de volta. Não do jeito que era antes. Algumas coisas se perderam. A poltrona do Alberto nunca ia ficar boa de novo. Alguns quadros tinham quebrado. Mas estava ali. Minha casa, minha vida, meu recomeço. Segunda-feira, eu fui ao banco. Cancelei os cartões adicionais. Bloqueei as contas que o Tiago tinha acesso. Fiz um boletim de ocorrência por estelionato. A gerente, uma moça jovem de óculos, me olhou com pena. A senhora quer que a gente tente reverter os empréstimos, já que foram feitos sem sua autorização?
Quero, eu disse. Mas se não conseguir, eu pago. Devagar, mas pago. Não quero meu nome sujo. Levou 2 semanas para a polícia investigar. Ligaram para mim 3 vezes pedindo mais documentos, mais provas, mais detalhes. E cada vez que eu ia à delegacia, eu via o Tiago na minha cabeça. Pequeno, correndo pela casa, pedindo colo, me chamando de mãe. Mas aí eu lembrava da poltrona na chuva, dos empréstimos falsos, do quando você morrer. E a dor passava. No final do mês, o banco aceitou reverter parte dos empréstimos por fraude comprovada. Eu ainda fiquei com uma dívida de R$ 11.000, mas era melhor do que os 40 e poucos mil que o Tiago tinha acumulado. Vendi umas joias antigas que o Alberto tinha me dado. Não eram importantes. O importante era a liberdade. 3 meses depois, eu fiz uma coisa que eu jurei que nunca ia fazer. Coloquei um anúncio na faculdade perto de casa. Aluga-se quarto para estudante. Mulheres apenas. R$ 800 com contas inclusas. A primeira menina que apareceu se chamava Júlia. 21 anos, estudante de enfermagem, olhos claros, educada. Ela olhou o quarto, olhou para mim e perguntou: "A senhora mora sozinha?" "Sim", eu disse. "A senhora se importa se eu trouxer namorado às vezes? Só no fim de semana e..." "Não traga homem para dormir aqui", eu cortei. Mas depois suspirei. "Mas se for só para jantar, ver filme, tudo bem, desde que eu conheça ele antes." Ela sorriu. Fechado. Júlia se mudou na semana seguinte. Ela era quieta, estudiosa. Às vezes fazia comida e deixava um prato para mim. "Fiz demais, dona Inês. Não deixa estragar." Não era caridade. Era gentileza. E eu aceitava. 6 meses depois da expulsão, o Tiago me mandou uma mensagem. Eu estava tomando café quando o celular vibrou. Número desconhecido, mas eu reconheci o jeito de escrever. "Mãe, eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu arrumei um emprego. De verdade dessa vez. Num almoxarifado. Ganhando pouco, mas é o que eu consegui. Tô morando numa kitnet na Zona Leste. É pequena, é feia, mas é minha. Eu pago do meu bolso. Eu tô fazendo terapia também, 1 vez por semana. Tô tentando entender por que eu estraguei tudo. Eu não tô pedindo perdão. Eu sei que não mereço. Só queria que você soubesse que eu tô tentando e que eu sinto muito. Muito mesmo." Eu li a mensagem 3 vezes. Não respondi. Bloqueei o número, porque perdão não é algo que se pede por mensagem. Perdão é algo que se conquista, com tempo, com ações, com prova real de mudança. E eu não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Mas tudo bem. Porque pela primeira vez na vida, eu estava colocando meu bem-estar na frente da culpa de mãe. E isso era liberdade. Passou mais um mês. A Júlia trouxe o namorado para jantar. Um rapaz magro, de óculos, estudante de engenharia. Ele me chamou de senhora e ofereceu ajuda para trocar a resistência do chuveiro que tinha queimado. Eu aceitei. "A senhora tem filhos?" ele perguntou, enquanto mexia na fiação. "Tenho", eu disse. "Um filho." "Ele mora longe?" "Mora." Eu não elaborei. E ele não insistiu. Dezembro chegou. Quase 1 ano desde a romaria. Desde o dia que minha vida mudou. Eu fiz as contas na poupança. Tinha juntado R$ 4.200 com o aluguel da Júlia. Não era muito, mas era meu. Na véspera de Natal, a campainha tocou. Eu estava fazendo rabanada quando ouvi. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico e... era ele, Tiago. Mais magro, muito mais magro. Sem gel no cabelo. Barba por fazer. Roupa simples, calça jeans desbotada, camisa de botão branca, meio amassada. Ele segurava uma sacola de papel. Eu não abri a porta. "Mãe", ele disse do outro lado. "Eu sei que você tá aí. Eu trouxe rabanada, daquela padaria que você gosta. Eu sei que é Natal amanhã e eu só queria deixar aqui. Não precisa me receber. Não precisa falar comigo. Eu só queria que você soubesse que eu lembrei." Silêncio. "Eu tô indo embora agora", ele continuou, e a voz dele estava embargada. "Mas se um dia,
Se um dia você quiser me ver, eu tô morando na Rua das Palmeiras, 450. Kitnet 12. Eu trabalho de segunda a sábado, das 7 às 5. Mas domingo eu tô em casa, se você quiser aparecer. Só pra gente tomar um café. Sem cobrança, sem pressão. Eu ouvi os passos dele se afastando. Esperei 5 minutos. Abri a porta. A sacola estava ali, em cima do capacho. Peguei. Dentro tinha 6 rabanadas embrulhadas em papel alumínio, ainda quentes. Fechei a porta. Sentei na poltrona do Alberto e chorei, porque eu ainda amava aquele menino. Por mais que ele tivesse me machucado, por mais que ele tivesse me traído, ele ainda era meu filho, e parte de mim sempre ia querer que ele se desse bem. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a se respeitar, sabia que amor não era sinônimo de porta aberta. Que amar alguém também era deixar ele arcar com as consequências. Que mãe não era capacho, era mãe. E mãe que ama de verdade também sabe dizer não. Eu comi uma rabanada. Tava boa, doce na medida, do jeito que eu gostava. Guardei as outras na geladeira e prometi a mim mesma, se ele aparecesse de novo, eu ia escutar, mas não ia abrir a porta, não ainda. Não até ter certeza de que a mudança era real, de que ele tinha entendido de verdade o tamanho do estrago que fez. Porque recomeços precisam de tempo, e tempo é a única coisa que eu não ia mais dar de graça. Janeiro chegou com aquele calor de São Paulo que faz a gente suar até parada. A Júlia tinha viajado para a casa da família no interior e eu fiquei sozinha na casa por 15 dias. Foi estranho no começo. O silêncio era tão grande que eu ouvia até o relógio da sala. Tic-tac, tic-tac. Mas depois de uns dias, eu comecei a gostar. Eu acordava na hora que queria. Tomava café na varanda, regava as plantas. Assistia novela sem ninguém reclamando. Era paz. Mas era também naqueles momentos de silêncio que o Tiago voltava para minha cabeça. Eu pensava nele magro na porta, na voz embargada, nas rabanadas. E aí vinha a dúvida, sabe? Aquela dúvida que corrói. Será que eu fui longe demais? Será que eu devia ter dado uma chance? Mas aí eu olhava para a poltrona do Alberto, para as manchas no couro que nunca iam sair. E a dúvida passava. No dia 15 de janeiro, a campainha tocou de novo. 10 da manhã. Domingo. Eu estava de camisola ainda, preparando o almoço. Fui até a porta com aquele pressentimento ruim no estômago. Olhei pelo olho mágico. Era ele de novo. Só que dessa vez ele não estava sozinho. Tinha uma mulher do lado dele. Baixinha, cabelo preso num rabo de cavalo. Roupa simples. Ela segurava uma marmita. Eu abri a porta. Só uma fresta. O suficiente para eles me verem, mas não o suficiente para entrarem. Mãe, o Tiago disse, e ele parecia nervoso. Eu sei que você não quer me ver, mas eu trouxe a Cláudia. Ela é minha terapeuta. Eu olhei para a mulher. Ela deu um sorriso pequeno, profissional. Bom dia, dona Inês. Meu nome é Cláudia Regina. Sou psicóloga clínica. O Tiago tem feito sessões comigo há 6 meses e ele me pediu para acompanhá-lo aqui hoje. Se a senhora permitir, claro. Eu não respondi. Só fiquei olhando para os dois. Eu sei que você não me deve nada, o Tiago continuou, rápido, como se tivesse medo que eu fechasse a porta na cara dele. Eu sei que eu ferrei com tudo, mas eu queria que você soubesse que eu tô tentando. De verdade. Eu trouxe aqui. Ele pegou uma pasta debaixo do braço. Trouxe meus comprovantes de pagamento, dos últimos 6 meses, do aluguel, da luz, da água, do mercado, tudo pago por mim, com meu dinheiro. E trouxe também os comprovantes das sessões de terapia. Tá tudo aqui. Ele estendeu a pasta para mim. Eu olhei para ela. Não peguei. Por que você acha que eu quero ver isso? Eu perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Porque você não acredita em mim. Ele disse, simples. E você tá certa em não acreditar. Então eu tô te mostrando. Não tô pedindo para você me perdoar. Não tô pedindo para você me deixar voltar. Só tô mostrando que eu mudei, que eu tô mudando e que eu entendi. Entendeu o quê? Ele engoliu seco. Que eu te tratei como lixo,
que eu te usei, que eu te humilhei, que eu... A voz dele falhou. Que eu te fiz acreditar que você só servia para me dar dinheiro. E isso foi a pior coisa que eu podia ter feito. Porque você não merecia. Você nunca mereceu. Eu senti o peito apertar, mas não abri a porta. Se você entendeu mesmo isso, eu disse devagar, então você também entende que eu não posso confiar em você de novo. Não assim, não só porque você trouxe papel. Eu sei, ele assentiu. Por isso eu não tô pedindo nada. Só tô te mostrando que eu existo, que eu tô vivo, que eu tô tentando ser uma pessoa melhor. E que eu sinto sua falta, mãe. Foi a primeira vez, em 1 ano, que eu vi ele chorar. Não era choro de criança. Não era choro de manipulação. Era choro de homem quebrado. De alguém que perdeu tudo e estava tentando juntar os cacos. A Cláudia pôs a mão no ombro dele. Tiago, respira, ela disse baixinho. Ele respirou. Limpou o rosto com a manga da camisa. Desculpa, ele disse. Desculpa, mãe, por tudo. Eu segurei a maçaneta da porta com força, porque parte de mim queria abrir. Queria abraçar. Queria dizer que estava tudo bem, que a gente ia recomeçar. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a se respeitar, me segurou no lugar. Tiago, eu disse, e a minha voz saiu trêmula. Eu acredito que você está tentando. Mas tentativa não é garantia. E eu não posso abrir minha porta, minha vida, meu coração, só porque você trouxe papel e choro. Eu preciso de tempo. E você precisa entender isso. Ele assentiu rápido. Eu entendo, mãe. Quanto tempo você precisa? Eu não sei. E era a verdade. Talvez 6 meses, talvez 1 ano, talvez nunca. Eu não sei. Silêncio. A Cláudia olhou para mim com aquele olhar profissional, mas eu vi um lampejo de aprovação ali, como se ela tivesse me dado nota 10. Dona Inês, ela disse, posso deixar meu cartão? Caso a senhora queira conversar, sozinha ou com ele presente. Eu atendo também terapia familiar, sem compromisso. Eu peguei o cartão. Enfiei no bolso da camisola. Obrigada, eu disse. O Tiago olhou para mim mais uma vez. Tinha uma esperança ali, pequena, frágil, mas tinha. Eu vou continuar vindo, ele disse. Todo domingo, só para deixar alguma coisa, só para você saber que eu não desisti de mim e que eu não desisti de você. Não traz mais comida, eu disse. Eu não quero. Ele piscou surpreso. Mas, se você quer me mostrar que mudou, Tiago, me mostra com ações. Não com rabanada, não com marmita. Me mostra pagando suas contas. Me mostra vivendo sozinho. Me mostra sendo responsável. E aí talvez, daqui uns meses, se eu achar que é seguro, a gente conversa. Ele engoliu seco. Assentiu. Tá bom. Eu vou fazer isso. Eu fechei a porta antes que minha voz falhasse. Encostei nela, do lado de dentro, e respirei fundo. Meu coração estava acelerado, as mãos tremendo. Mas eu tinha feito a coisa certa. Eu sabia que tinha. Fevereiro foi o mês mais quente que eu lembro. 40 graus na sombra. Ventilador ligado dia e noite. A Júlia voltou da viagem animada, cheia de histórias da família. Ela me contou sobre os primos, sobre a avó que fazia bolo de fubá, sobre o namorado que tinha pedido ela em namoro oficialmente. A senhora acha que eu tô muito nova para namorar sério? Ela perguntou, meio sem graça. Você tem 21 anos, eu disse. Eu casei com 23. Sua avó deve ter casado com 18. Cada geração é diferente. O importante não é a idade, é se você é feliz. Ela sorriu. Eu sou, Dona Inês. Ele é gente boa. Então tá bom. E foi ali, naquela conversa boba de cozinha, que eu percebi que eu tinha criado algo novo na minha casa. Não era só aluguel, era companhia, era vida. Era não estar sozinha, mas também não estar sendo explorada. Era equilíbrio. Todo domingo, pontualmente às 10 da manhã, a campainha tocava. Eu olhava pelo olho mágico. Via o Tiago ali, sozinho. Ele não trazia mais comida, não trazia mais nada. Só ficava ali, parado por uns 30 segundos
e ia embora. Na terceira semana, ele deixou um papel debaixo da porta. Eu peguei depois que ele foi embora. Era um comprovante de pagamento. Aluguel da kitnet. R$ 680. Pago em dia. Na quarta semana, outro papel. Conta de luz. R$ 87. Na quinta, conta de água. R$ 43. Ele não escrevia nada, não pedia nada. Só deixava os comprovantes e ia embora. A Lourdes veio me visitar em março. Você viu ele? Ela perguntou, tomando café na minha cozinha. Não, eu disse, mas ele vem todo domingo. Deixa os comprovantes e vai embora. E você? Como você está se sentindo com isso? Eu pensei. Pensei de verdade. Confusa, eu admiti, porque parte de mim quer acreditar que ele mudou, mas a outra parte tem medo de acreditar e me dar mal de novo. E se ele mudou de verdade? E se não mudou? Eu rebati. E se isso é só mais uma manipulação? E se no momento que eu abrir a porta, ele voltar a ser o que era? A Lourdes suspirou. Inês, olha para mim. Eu olhei. Você fez o certo. Você pôs limite. Você se respeitou. E se ele mudou mesmo, ele vai entender que confiança se reconstrói devagar. E se ele não mudou, pelo menos você não vai estar sendo explorada de novo. Ela tinha razão. E no fundo, eu sabia disso. Mas você sente falta dele? Ela perguntou baixinho. Eu fechei os olhos. Todo dia, eu sussurrei. Todo santo dia. Abril trouxe chuva. Chuva fria, daquelas que entram pelos ossos. A Júlia pegou gripe e eu fiz canja para ela. Você não precisa, dona Inês. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Ela sorriu daquele jeito agradecido que aquece o peito. Num domingo de chuva forte, a campainha tocou às 10 em ponto. Como sempre. Eu olhei pelo olho mágico. O Tiago estava ali, encharcado, sem guarda-chuva. Ele deixou o papel debaixo da porta, como sempre, mas dessa vez ele ficou ali parado. Por mais tempo. 1 minuto, 2, 3. Eu vi ele tremer de frio. Minha mão foi para a maçaneta, quase girou, quase abriu. Mas eu parei. Não, eu sussurrei para mim mesma. Ainda não. Ele finalmente foi embora. Eu peguei o papel. Era um comprovante diferente. De depósito bancário. R$ 500, na minha conta. Eu sentei no chão, ali mesmo no corredor, e li o bilhete que vinha junto. Mãe, eu sei que R$ 500 não paga nem 1/10 do que eu te devi, mas é o que sobrou esse mês depois de pagar tudo. Eu vou continuar depositando todo mês. Não é para você me perdoar, é porque é o certo. Eu chorei ali, no chão frio, segurando aquele papel. Porque pela primeira vez ele tinha feito algo sem esperar nada em troca. Não era manipulação, não era chantagem emocional, era restituição. Mas ainda não era suficiente. Maio, junho, julho. A rotina continuou. Ele vinha todo domingo. Deixava os comprovantes. Ia embora. Todo mês, um depósito de R$ 500 na minha conta. Eu não gastava. Guardava numa poupança separada. Não sabia bem para quê. Só guardava. A Júlia se formou em enfermagem em julho. Ela fez uma festinha pequena lá em casa. Chamou o namorado, a avó, uns amigos. Eu fiz salgados. Bolo de cenoura. Me senti útil. Me senti mãe. Não da Júlia, mas de alguém que precisava de mim sem me explorar. Dona Inês, a Júlia disse no final da noite, meio tonta de cerveja. A senhora salvou minha vida, sabia? Se não fosse esse quarto, eu não tinha como pagar a faculdade. A senhora é um anjo. Eu sorri. Você que salvou a minha filha. Você me deu companhia quando eu mais precisava. Ela me abraçou. E foi um abraço verdadeiro. Sem interesse, sem segunda intenção. Agosto chegou frio. Eu peguei a gripe dessa vez. Fiquei 3 dias de cama. A Júlia cuidou de mim. Fez chá, comprou remédio, mediu minha febre. Você não precisa fazer isso, eu disse com a voz rouca. Eu sei, mas eu quero. E eu reconheci as minhas próprias palavras. O ciclo tinha se fechado. No domingo, eu estava melhor, ainda fraca, mas de pé. 10 da manhã. Campainha. Eu fui até a porta. Olhei pelo olho mágico.
O Tiago estava lá, mas dessa vez ele tinha uma sacola na mão. Ele hesitou. Pegou um papel da sacola, escreveu algo rápido. Deixou debaixo da porta junto com o comprovante de sempre. Foi embora. Eu peguei o papel. Mãe, eu soube pela tia Lourdes que você tá doente. Comprei um remédio para gripe e uns chás. Tô deixando aqui. Não precisa me agradecer. Não precisa nem usar se não quiser. Só não queria que você achasse que eu não ligo. Melhoras. Eu abri a sacola. Tinha antigripal, chá de limão, mel, própolis e um papel dobrado. Abri. PS. Faz 9 meses que eu tô limpo de aposta. Faz 9 meses que eu pago minhas contas sozinho. Faz 9 meses que eu acordo todo dia e escolho ser melhor. Não tô pedindo perdão. Só queria que você soubesse. Eu segurei o papel contra o peito e chorei. Porque 9 meses era tempo suficiente para nascer uma vida nova. E talvez, só talvez, fosse tempo suficiente para começar a acreditar de novo. Setembro veio com flores. Primavera. A Júlia me deu de presente um vaso de violetas. Para alegrar a casa, eu coloquei na varanda. Regava todo dia e pensava muito. Num sábado, eu fiz uma coisa que eu não fazia há meses. Peguei o cartão da Cláudia, a psicóloga, liguei. Alô? Oi, é a Cláudia? Sim, quem fala? Inês Sampaio, mãe do Tiago. Silêncio surpreso do outro lado. Dona Inês, que surpresa boa! Como a senhora está? Tô precisando conversar, sozinha, sem ele. A senhora atende? Claro que sim. Quando a senhora pode? Segunda-feira? Segunda-feira, 15h. Endereço eu mando por mensagem. Obrigada. Desliguei. Olhei para o celular e senti uma coisa estranha no peito. Esperança. Segunda-feira, 15h, eu estava sentada numa poltrona confortável no consultório da Cláudia. Era um lugar pequeno, aconchegante, cheiro de lavanda, luz suave. Dona Inês, ela começou com aquele tom calmo de terapeuta. O que a trouxe aqui? Eu respirei fundo. Eu não sei se eu tô pronta para perdoar meu filho, mas eu também não sei se eu tô certa em não perdoar. E isso tá me comendo por dentro. Ela assentiu, pegando um caderninho. Me conta. Como a senhora tem se sentido nesses últimos meses? E eu contei. Contei tudo. A raiva, o medo, a saudade, os comprovantes, os depósitos, a gripe, o papel, tudo. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Dona Inês, ela disse finalmente. Perdão não é tudo ou nada. Perdão pode ser condicional, pode ser gradual, pode ser eu te perdoo, mas não confio em você ainda. Pode ser eu te amo, mas preciso de distância. Não existe um manual. Existe o que a senhora sente que é seguro para a senhora. E se eu abrir a porta e ele voltar a ser o que era? Aí a senhora fecha de novo. Mas pelo menos a senhora vai saber que tentou. E que não foi por falta de chance. Eu olhei para ela. Você acha que ele mudou? Ela pensou. Pensou de verdade. Eu acho que ele está mudando. Mudança é processo, não é evento. Ele ainda escorrega às vezes, ainda tem impulsos ruins, mas ele está lutando. E isso, Dona Inês, não é pouco. Eu voltei para casa com a cabeça zunindo. Fiz janta, assisti novela, fui dormir. Mas não consegui. Fiquei olhando para o teto, pensando. No domingo seguinte, 10h, a campainha tocou. Eu fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Ele estava lá, como sempre, pronto para deixar o papel e ir embora. Eu segurei a maçaneta, respirei fundo e girei. A porta abriu. O Tiago congelou, olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Mãe! Oi, Tiago, eu disse, e minha voz saiu trêmula. Ele não se mexeu. Só ficou ali segurando o papel com os olhos arregalados. Você abriu a porta? Abri. Silêncio. Entra, eu disse. Mas deixa eu deixar uma coisa clara. Isso não é perdão total. Isso não é volta a morar aqui. Isso é um café, uma conversa. E se você fizer alguma coisa, qualquer coisa que me faça desconfiar, você sai e não volta nunca mais.
Tá claro? Ele assentiu, rápido, os olhos brilhando. Tá claro. Tá claríssimo. Ele entrou. E pela primeira vez em 10 meses, meu filho pisou dentro da minha casa. Ele entrou devagar, como se tivesse medo que o chão fosse desabar debaixo dos pés dele. Olhou para a sala, para a poltrona do Alberto de volta no lugar, para os quadros na parede, para a estante de livros. Você conseguiu trazer tudo de volta, ele disse, e a voz dele saiu baixa. Consegui, eu respondi. Levou tempo e dinheiro, mas consegui. Ele engoliu seco. Não disse nada. Só ficou ali parado no meio da sala, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Senta, eu disse, apontando para o sofá. Vou fazer café. Fui para a cozinha antes que ele visse minha mão tremendo. Coloquei água para ferver. Peguei o pó de café, as xícaras. Respirei fundo. Calma, Inês. É só um café. Só uma conversa. Quando voltei para a sala com a bandeja, ele estava sentado na ponta do sofá. As costas retas, as mãos nos joelhos. Parecia um menino esperando bronca da diretora. Coloquei a bandeja na mesinha de centro. Servi o café dele. Depois o meu. Sentei na poltrona do Alberto. A gente ficou em silêncio por uns 30 segundos. Só o barulho das xícaras, do relógio na parede, da respiração dele. Obrigado, ele disse finalmente, por me deixar entrar. Não me agradeça ainda, eu disse. Porque a gente precisa conversar, de verdade, e vai doer, pros dois. Ele assentiu. Eu sei. Eu tomei um gole do café, queimou a língua, mas eu nem liguei. Tiago, eu comecei, e forcei minha voz a ficar firme. Eu li todos os comprovantes que você deixou. Eu recebi todos os depósitos. E eu entendo que você está tentando. Mas tentativa não apaga o que aconteceu. Você me expulsou da minha casa. Você me roubou. Você pegou empréstimo no meu nome. E você disse que estava esperando eu morrer. Ele fechou os olhos. A mandíbula dele ficou tensa. Eu sei, ele sussurrou. E eu vou carregar isso pro resto da vida, mãe. Eu vou carregar a vergonha do que eu fiz. Todo dia eu acordo e lembro. E todo dia eu tenho que escolher ser diferente do que eu era. E você tem conseguido? Ele abriu os olhos, olhou direto para mim. Na maioria dos dias, sim. Mas tem dias que eu escorrego. Tem dias que eu vejo um jogo passando na TV e minha cabeça grita, aposta. Tem dias que eu olho para o preço das coisas e penso, só um cartãozinho de crédito. Mas aí eu lembro. Eu lembro da sua cara quando você abriu a porta e viu o gringo. Eu lembro da polícia me tirando daqui. Eu lembro de você dizendo que preferia morrer sozinha do que viver comigo. E isso me segura. Eu senti o peito apertar. Você tá fazendo terapia ainda? Toda semana. E tô indo em reunião de jogadores anônimos também. Terça e quinta à noite. Jogadores anônimos? Eu não sabia que isso existia. É tipo Alcoólicos Anônimos, mas para viciados em aposta. Tem um grupo aqui na Zona Leste. A gente se reúne numa igreja, conta a história, apoia um ao outro. Tem gente lá que perdeu casa, família, tudo, igual eu. Ele parou, respirou fundo. A diferença é que eu ainda tenho chance de recuperar. Alguns lá nunca mais falaram com os filhos, nunca mais viram os netos. Morreram sozinhos. E eu não quero isso, mãe. Eu não quero morrer sabendo que eu destruí a única pessoa que sempre me amou. A voz dele quebrou no final. E eu vi de verdade. Não era manipulação, era dor, era arrependimento genuíno. Era um homem quebrado tentando se reconstruir. Mas dor não apagava o passado. Tiago, eu disse devagar, eu acredito que você está sofrendo, eu acredito que você se arrepende. Mas arrependimento não é suficiente. Eu preciso saber que você entende. Que você entende de verdade o que você fez. Eu entendo. Não, deixa eu terminar. Eu levantei a mão. Ele fechou a boca. Você não só me roubou dinheiro. Você roubou minha paz, minha dignidade, minha confiança. Eu passei 8 anos, desde que seu pai morreu, com medo de ficar sozinha. E por causa desse medo, eu deixei você me pisar. Eu deixei você me usar. Eu deixei você transformar minha casa num hotel e eu numa empregada.
E quando eu finalmente juntei coragem para ir numa viagem, fazer algo para mim, você aproveitou. Você me trancou para fora. E sabe o que foi pior? Ele balançou a cabeça, os olhos vermelhos. Foi perceber que você não teve nenhum pingo de culpa. Você não pensou, minha mãe vai sofrer. Você pensou, finalmente ela saiu, agora eu posso lucrar. Eu não era sua mãe naquela hora, Tiago. Eu era um obstáculo. Uma lágrima desceu pelo rosto dele. Ele não limpou, só deixou cair. Você tá certa, ele disse, e a voz saiu rouca. Você tá certa em tudo, e eu não tenho desculpa. Eu não tenho justificativa. Eu era um verme, um parasita, e você não merecia, nunca mereceu. Silêncio. Mas eu tô mudando, mãe. Eu juro que tô, e eu não tô fazendo isso pra você me perdoar. Eu tô fazendo porque eu não aguento mais ser quem eu era. Eu não aguento mais me olhar no espelho e sentir nojo. Eu olhei para ele, pro meu filho, pro homem magro, de roupa simples, de barba mal feita, sentado no meu sofá. E eu vi o menino que ele foi. O menino que corria pelo quintal, que me abraçava antes de dormir, que dizia que quando crescesse ia cuidar de mim. Esse menino ainda existia? Ou tinha morrido quando o vício chegou? Tiago, eu disse, e minha voz saiu cansada. Eu não sei se eu consigo confiar em você de novo. Eu não sei se um dia eu vou conseguir te olhar e não lembrar da poltrona do seu pai na chuva. Eu não sei se a gente vai ter um relacionamento normal de mãe e filho. Mas eu tô disposta a tentar. Devagar, com limites, com regras. Se você aceitar. Ele levantou a cabeça, os olhos arregalados. Aceito, aceito qualquer coisa, mãe, qualquer coisa. Então escuta bem. Eu me inclinei para frente. Primeira regra, você não mora aqui, nunca mais. Você tem sua casa, eu tenho a minha. Segunda regra, você não mexe no meu dinheiro. Nem pede, nem pega emprestado, nem sugere. Terceira regra, a gente se vê uma vez por semana, domingo, aqui, para almoço. Se você faltar sem avisar, perde a vez do próximo domingo. Quarta regra, se eu descobrir que você apostou, que você mentiu, que você fez qualquer coisa parecida com o que fez antes, acabou. Eu fecho a porta e nunca mais abro. Ficou claro? Ele assentiu, rápido, cristalino. E mais uma coisa. Eu respirei fundo. Você vai devolver cada centavo que pegou de mim. Não dos empréstimos. Esses eu vou pagar porque ficaram no meu nome. Mas dos 4 anos que você morou aqui de graça. Eu fiz a conta. Aluguel, comida, luz, água, internet, mesada. Dá uma média de R$ 4.000 por mês. 4 anos, 48 meses, R$ 192.000. Ele arregalou os olhos. Mãe, eu não tenho... Eu sei que você não tem. Mas você vai pagar, não de uma vez, devagar, o que você puder. R$ 500 por mês, você já está pagando. Vai levar anos, décadas, talvez. Mas você vai pagar. Porque não é sobre o dinheiro, Tiago. É sobre você entender o peso do que você fez. É sobre você sentir, no bolso, o quanto você me custou. Ele ficou em silêncio, processando. Então, lentamente, ele assentiu. Tá bom, eu pago, todo mês, até o último centavo. Eu relaxei um pouco na poltrona. Então a gente tem um acordo. Ele soltou um suspiro trêmulo. E então, pela primeira vez em 1 ano, ele sorriu. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso aliviado, de quem estava se afogando e finalmente conseguiu tocar o chão. Obrigado, mãe. Obrigado por me dar essa chance. Não me agradeça, eu disse. Só não me decepcione. A gente terminou o café em silêncio. Não era um silêncio pesado. Era o começo de algo. Frágil, incerto. Mas era algo. Quando ele levantou para ir embora, eu acompanhei até a porta. Domingo que vem, eu disse. 12h, vou fazer macarronada. Os olhos dele brilharam. Macarronada? Aquela com molho de tomate caseiro e almôndegas? Essa mesma. Ele sorriu de novo. E dessa vez tinha um pouco de alegria ali. Eu vou estar aqui. Ele saiu,
Eu fechei a porta, encostei nela e respirei fundo. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremendo. Mas tinha uma coisa diferente no peito. Não era felicidade, não era paz completa, era esperança, cautelosa, vigiada, mas era esperança. Os meses que se seguiram foram estranhos. O Tiago vinha todo domingo, pontualmente ao meio-dia. Trazia o comprovante do depósito. A gente almoçava, conversava. Sobre coisas bobas no começo. O tempo, o trabalho, a novela. Nada profundo, nada que doesse. Mas aos poucos, a gente começou a ir mais fundo. Ele me contou sobre a terapia, sobre as reuniões, sobre os dias ruins, sobre as recaídas mentais que ele teve, mas conseguiu segurar. Semana passada eu quase apostei. Ele me contou num domingo de outubro. Tava passando em frente a uma lotérica, tinha R$ 50 no bolso. E eu pensei, só uma vez, só para ver se eu ainda consigo controlar. Mas aí eu lembrei do que minha terapeuta falou. Viciado não controla, viciado para. Então eu passei reto. Fui para casa. Liguei pro meu padrinho do grupo. A gente conversou por 1 hora. Passou. Eu segurei a mão dele em cima da mesa. Eu tô orgulhosa de você. Ele olhou para mim surpreso. De verdade? De verdade. E eu tava. Porque vitória não era nunca cair. Vitória era cair e levantar. De novo, e de novo, e de novo. Novembro chegou e com ele, o aniversário dele. 35 anos. Eu fiz bolo. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, que era o favorito dele desde criança. Chamei a Lourdes, a Dona Cida e a Júlia. Foi uma festinha pequena, simples, mas tinha amor ali. Quando a gente cantou parabéns, eu vi ele chorar. Eu achei que nunca mais ia ter isso. Ele disse depois, quando todo mundo tinha ido embora e a gente estava lavando louça juntos. Achei que eu tinha perdido para sempre. Você quase perdeu, eu disse, passando um prato para ele secar. Mas você lutou, e isso fez diferença. Dezembro chegou rápido, 1 ano desde a romaria, 1 ano desde o dia que mudou tudo. Eu estava na cozinha, fazendo rabanada pro Natal, quando a campainha tocou. Era ele. Mas não era domingo. Tiago, aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Eu trouxe uma coisa para você. Ele entrou, nervoso, puxou um envelope do bolso. Abre. Eu abri. Dentro tinha um papel, um comprovante bancário, de uma transferência, R$ 15.000. Eu olhei para ele sem entender. Eu consegui uma promoção no trabalho, ele explicou rápido. Virei supervisor. Não é muito, mas é R$ 600 a mais por mês. E eu? Eu peguei a diferença dos últimos 6 meses que eu economizei e juntei com o 13º. Deu isso. Eu sei que ainda falta muito. Mas é um começo. Minha visão ficou embaçada. Tiago, eu sei que é pouco. Eu sei que ainda faltam mais de 170 mil. Mas eu tô pagando, mãe. Eu tô pagando. Eu abracei ele. Abracei forte. E pela primeira vez em 2 anos, eu senti que meu filho tinha voltado. Não o menino que ele era. Não o parasita que ele virou. Mas um homem. Um homem imperfeito, cheio de cicatrizes, mas que estava tentando. Eu tô orgulhosa de você, eu sussurrei no ouvido dele. Muito orgulhosa. Ele segurou o choro, quase conseguiu, mas não completamente. Eu vou continuar tentando, mãe. Todo dia, eu prometo. Eu sei, eu disse. Eu sei. O Natal daquele ano foi diferente. Eu montei a árvore, coloquei os enfeites antigos, os mesmos que o Alberto e eu usávamos. O Tiago veio ajudar. A gente não conversou muito. Só trabalhou lado a lado. Pendurou as bolinhas, colocou as luzinhas. E quando terminamos, a gente ficou ali, olhando para a árvore acesa, em silêncio. Você acha que o pai me perdoaria? Ele perguntou de repente. Eu pensei. Pensei no Alberto, no homem metódico, rígido, mas justo. Eu acho que ele ia fazer o que eu tô fazendo, eu disse. Ia te dar uma chance, mas só uma, e ia cobrar cada centavo. Tiago riu, um riso baixo, mas genuíno.
É, parece ele mesmo. Mas ele também ia estar orgulhoso. Eu continuei. Orgulhoso de você ter tido coragem de recomeçar, de admitir que errou, de lutar contra o vício. Isso é coisa de homem. E o seu pai sempre quis que você fosse um homem de verdade. Tiago limpou os olhos com a manga da camisa. Eu tô tentando, mãe. Eu tô tentando ser. Eu sei, filho. Eu sei. A virada do ano foi tranquila. Eu, a Júlia, o namorado dela e o Tiago. A gente comeu lentilha, bebeu champanhe barata, assistiu fogos pela TV. E quando deu meia-noite, eu abracei meu filho e sussurrei no ouvido dele. Ano novo, vida nova, de verdade dessa vez. Ele assentiu contra meu ombro. De verdade dessa vez. Janeiro de 2027 chegou com sol, com calor, com recomeços. A Júlia me avisou que ia se mudar. Tinha conseguido um emprego bom num hospital e ia morar com o namorado. Eu vou sentir sua falta, dona Inês, ela disse, ajudando eu a embalar as coisas dela. Eu também vou sentir a sua, eu disse. Mas você precisa viver sua vida, e eu tô feliz por você. A senhora vai alugar o quarto de novo? Eu pensei. Não sei, talvez. Ou talvez eu transforme num ateliê. Sempre quis aprender a pintar. Ela sorriu. A senhora merece. Merece fazer coisas para a senhora mesma. E ela estava certa. Eu merecia. Depois que a Júlia saiu, a casa ficou silenciosa de novo. Mas não era a solidão sufocante de antes. Era uma solidão escolhida, saudável. Eu acordava, fazia café, regava as plantas, pintava, ia para reuniões da igreja, almoçava com a Lourdes, visitava a dona Cida. E todo domingo, meio-dia, meu filho tocava a campainha. A gente almoçava, conversava, ria, às vezes brigava, porque família briga. Mas era briga saudável, briga com respeito, com limites, sem violência, sem abuso. Fevereiro, março, abril, maio. Os meses passaram, os depósitos continuaram chegando, R$ 500, todo mês, sem falha. Eu continuava guardando numa poupança separada, e quando a conta chegou em R$ 25.000, eu tive uma ideia. Num domingo, depois do almoço, eu chamei o Tiago para conversar. Senta, eu disse apontando para o sofá. Ele sentou com aquela cara de quem não sabe se vai levar bronca ou elogio. Eu tô guardando o dinheiro que você deposita, eu comecei. Você sabia? Ele franziu a testa. Não, eu achei que você estava usando. Não, eu guardei tudo. E agora tem 25.000 na conta. Ele não disse nada, só esperou. E eu quero te dar uma parte de volta. O quê? Não, não, mãe. Esse dinheiro é seu. Eu devo muito mais que isso. Eu sei que deve, e você vai continuar pagando. Mas esses 25.000, eu quero que você use para fazer um curso, para se qualificar, para conseguir um emprego melhor. Não é perdão da dívida, é investimento em você e no seu futuro. Ele ficou em silêncio, processando. Mas se eu pegar esse dinheiro, você vai continuar depositando os 500 por mês. Isso não muda, mas o curso é para você crescer. Para você não ficar preso num trabalho braçal pro resto da vida. Você tem 35 anos, Tiago. Ainda dá tempo de construir uma carreira. De verdade. Ele olhou para mim, e eu vi gratidão ali. Gratidão pura. Mãe, eu não sei o que dizer. Diz que você vai aproveitar, que você vai estudar, que você vai ser alguém que o seu pai ia ter orgulho de chamar de filho. Ele limpou os olhos. Eu vou, eu prometo que eu vou. E ele foi. Ele se matriculou num curso técnico de logística. Estudava à noite, trabalhava de dia, dormia pouco, mas estava feliz, realizado. Pela primeira vez na vida adulta, ele tinha um objetivo, um propósito, e eu via isso. Via nos olhos dele, no jeito que ele falava, na empolgação quando contava sobre as aulas. Mãe, eu aprendi sobre gestão de estoque, sobre fluxo de mercadoria, sobre planilhas. É incrível. Eu sempre achei que era burro para essas coisas, mas não sou. Eu só estava perdido. Você nunca foi burro, eu disse. Você só estava doente, e agora você está se curando.
Setembro chegou. 2 anos desde que eu abri a porta para ele voltar. 2 anos de almoços de domingo, de conversas, de limites, de reconstrução. Mãe, ele disse num domingo na sobremesa, eu arrumei uma namorada. Eu quase engasguei com o pudim. Namorada? É, ela chama Patrícia. A gente se conheceu no curso. Ela é gente boa. Trabalha numa empresa de transporte. Mora sozinha. É independente. E ela sabe. De tudo. Do meu passado, do vício, de você. De tudo. E ela ficou? Ela ficou. Ele sorriu. Ela disse que todo mundo merece uma segunda chance. E que ela gosta da pessoa que eu tô me tornando. Eu segurei a mão dele. Eu quero conhecer ela. Eu posso trazer ela no próximo domingo? Pode. E ele trouxe. A Patrícia era uma mulher simples, de tranças, sorriso largo, firme no aperto de mão. Ela me olhou nos olhos e disse: Dona Inês, eu sei que a senhora não me conhece e que a senhora tem motivos para não confiar em quem fica perto do Tiago, mas eu quero que a senhora saiba que eu tô de olho. Se ele escorregar, eu vou saber, e eu não vou aceitar, porque eu gosto dele, mas eu gosto mais de mim. Eu sorri. Então você já passou no teste. A gente almoçou juntas, conversou, riu, e quando eles foram embora, eu sentei na poltrona do Alberto e sussurrei pro vazio. Acho que ele vai ficar bem, amor. Acho que a gente conseguiu. Dezembro de 2027. 3 anos desde a romaria. 3 anos desde o dia que mudou tudo. Eu estava na cozinha, fazendo rabanada de novo, quando a campainha tocou. Era o Tiago e a Patrícia, e eles estavam de mãos dadas. Mãe, ele disse, e tinha nervosismo na voz. A gente tem uma coisa para te contar. Meu coração acelerou. Vocês vão casar? Não. Ele riu. Ainda não, mas a gente alugou um apartamento juntos. 2 quartos, sala, cozinha. É pequeno, mas é nosso. E a gente queria te convidar para conhecer. Para você ver que eu tô vivendo de verdade, sabe? Que eu tô construindo algo. Eu senti os olhos arderem. Eu adoraria. No sábado seguinte, eu fui. Peguei um Uber até a Zona Leste. O prédio era simples, sem porteiro, sem elevador. Mas era limpo, organizado. O apartamento deles ficava no 3º andar. Quando eu entrei, eu vi o sofá que eles tinham comprado, a mesinha de centro, a TV pequena, a cozinha organizada, o quarto arrumado. Tinha fotos na parede, dele e dela, sorrindo. Tinha plantas na varanda, tinha vida ali. E aí, mãe, o que você achou? Eu olhei para ele, pro homem que ele tinha se tornado, magro ainda, com algumas rugas que não existiam antes, mas com olhos brilhando, com dignidade. Eu achei lindo, eu disse. Eu achei que você finalmente tem um lar. De verdade. Ele me abraçou. E eu senti o peso saindo dos meus ombros. Porque ele não era mais minha responsabilidade. Ele era um adulto, independente, responsável. E eu podia finalmente descansar. O Natal daquele ano foi na minha casa. Eu, o Tiago, a Patrícia, a Lourdes, a Dona Cida e a Bia. A gente comeu, bebeu, cantou. E quando a noite acabou, quando todo mundo tinha ido embora, eu sentei na poltrona do Alberto e olhei para a árvore acesa. A gente conseguiu, amor, eu sussurrei. Foi difícil, foi doloroso, mas a gente conseguiu. Nosso menino voltou, não do jeito que a gente imaginava, mas voltou. E isso é tudo que eu queria. Eu fechei os olhos. E pela primeira vez em anos, eu dormi em paz. Hoje, em 2028, 4 anos depois da romaria, eu ainda moro na minha casa. Sozinha. Mas não solitária. A Dona Cida atravessa a rua todo dia para tomar café comigo. A Lourdes me liga 3 vezes por semana. A Júlia manda mensagem sempre que tem folga. E o Tiago vem todo domingo. Sem falhar. Ele ainda deposita os R$ 500 por mês. Já são mais de R$ 30 mil pagos. Ainda falta muito, mas ele tá pagando.
E eu sei que ele vai pagar até o final. Porque não é sobre o dinheiro, nunca foi. É sobre responsabilidade, é sobre respeito. Semana passada, ele me ligou. Mãe, a Patrícia tá grávida. Eu larguei a xícara de café na pia. O quê? A gente descobriu ontem, 3 meses. É um menino. Um menino. Meu neto. Mãe, você tá aí? Tô. Minha voz saiu estrangulada. Eu só tô processando. A gente queria saber se você aceita ser madrinha, não de batismo, mas tipo, madrinha de verdade. Aquela pessoa que a gente chama quando precisa de ajuda, que a gente confia. Eu fechei os olhos e senti as lágrimas descerem. Eu aceito, eu disse. Claro que eu aceito. E mãe, a gente queria dar o nome dele de Alberto, se você deixar. Eu desabei. Ali mesmo, na cozinha, de pé, segurando o telefone. Seu pai ia adorar, eu consegui dizer. Ele ia adorar. Então tá decidido. Alberto, Beto pra família. Eu desliguei, sentei no chão e chorei. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de gratidão, de ciclo completo. Porque 4 anos atrás, eu voltei de uma romaria e descobri que meu filho tinha me traído da pior forma possível. Eu perdi minha casa, minha paz, minha dignidade. Mas eu lutei. Eu coloquei limites. Eu me respeitei. E aos poucos, tijolo por tijolo, a gente reconstruiu. Não foi perfeito, não foi rápido, mas foi real. E hoje, eu sei. Sei que amar não é aceitar tudo. Que mãe não é capacho. Que perdão pode ser condicional. Que família se reconstrói com tempo, com esforço, com respeito mútuo. E que, às vezes, a maior prova de amor é fechar a porta. Até que a pessoa do outro lado entenda que precisa mudar de verdade. Obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada por ter acompanhado essa história dolorida, mas real. Se você passou por algo parecido, se você tem um filho, uma filha, um familiar que te explora, que te machuca, que te usa, saiba que você não tá sozinha. Saiba que colocar limites não é falta de amor, é excesso de respeito próprio. E se você é o filho, a filha, a pessoa que errou, saiba que mudança é possível, mas ela precisa ser real, precisa ser consistente, precisa doer, porque só assim ela vale alguma coisa. Me conta aqui nos comentários de onde você está acompanhando essa história. De qual cidade? De qual estado? Porque eu preciso saber que tem mais gente como eu. Que tem mais gente que escolheu a própria dignidade. Que tem mais gente que acredita em recomeços, mas com limites. A gente não tá sozinha. E isso faz toda a diferença.